Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Foi através da minha mãe que eu recebi aquela notícia. E olha, juro, eu fiquei tão decepcionado, porque era uma coisa que eu jamais poderia imaginar. Mal entrei pela porta e ela já foi me contando. Você não vai acreditar, Sônia. A Débora tocou o Reinaldo de casa. Como é que é, mãe? Ué, o que houve? Então, parece que ela descobriu que o Reinaldo estava pulando a cerca. Eu sempre achei que esse rapaz era meio assim da pá virada mesmo, viu? Melhor coisa que você fez na tua vida foi ter se afastado dele enquanto ainda era tempo, né? Se não era pra você estar no lugar da coitada da Débora. Olha, eu escutei aquelas palavras e achei super estranho porque não combinava com o Reinaldo. Minha mãe continuou ali falando um monte, detonando a atitude dele, e enquanto eu repito. Sabe, fiquei de cara, porque foi uma notícia que me deixou muito decepcionada. Eu e o Reinaldo já nos conhecíamos desde crianças. A verdade é que crescemos praticamente juntos ali, naquela rua. Depois a gente começou a se aproximar e começamos a nos envolver. Na verdade, eu sempre tive uma queda por ele, desde criança, desde menina, né? Só que custei admitir a mim mesma. Namoramos durante algum tempo, mas pelo fato de a minha mãe ter um desentendimento com a mãe dele, ela nunca aprovou o nosso relacionamento. Sempre tinha alguma coisa de ruim para falar. No fim, a gente acabou se afastando. Claro que não foi a desaprovação da minha mãe que nos afastou. Aconteceram outras coisas que, enfim, foram minando a nossa relação até que ele conheceu a Débora. Aí os dois começaram a namorar e nunca mais se afastaram do outro. Olha, eu sofria quando via os dois juntos, porque nunca deixei de gostar dele. Mas é aquela coisa, né? Vida que segue. Tive de aprender a lidar com a situação, até porque não tinha outra saída. Até porque eles acabaram se casando pouco tempo depois. E ela engravidou da primeira filha. Detalhe, a mãe do Reinaldo já era falecida. E aquele apartamento ficou para ele de herança, já que era filho único. Outra coisa que eu achei esquisita foi exatamente essa. A Débora ter tocado o Reinaldo dali, já que o dono do apartamento era ele. Tudo bem que eles tinham uma filha, mas não sei lá se ela tinha esse direito, se podia fazer aquilo com o cara, mesmo se aquela história de traição fosse verdade. Enfim, o fato é que fiquei decepcionada porque não esperava esse tipo de atitude dele. Mesmo a gente não tendo ficado juntos, mesmo ele tendo se casado, e tendo uma filha já, eu fiquei arrasada. Saber que ele podia ser capaz de trair, sabe, me deixou bem desapontada. Morávamos naquele conjunto de apartamentos no mesmo bloco. E apesar da Débora saber que eu e o Reinaldo, a gente já tinha sido namorados no passado, nunca tivemos nenhum tipo de desentendimento. Pelo contrário, não éramos assim muito próximas. A gente quase não conversava, mas uma tratava a outra assim com o máximo de respeito. Eu, por exemplo, jamais teria coragem de conversar com ela sobre algum assunto relacionado ao Reinaldo. Só que foi uma situação tão diferente que eu não me contive. E quando a gente se viu, eu acabei fazendo aquela pergunta. Então, Débora, eu sei que não é da minha conta, mas eu soube que você e o Reinaldo brigaram, que você o mandou embora de casa, é verdade? Ela fez uma cara, olhou para mim e balançou a cabeça. Pelo jeito, os fofoqueiros de plantão já começaram a soltar a língua, né? É verdade, sim. Mas por quê? Ficou felizinha? Eu sei que você ainda morre de amor por ele? Ô, Débora, nada a ver, né? Só perguntei por perguntar, mas deixa pra lá. Olha, eu achei muito esquisita a reação dela. O modo
até estúpido como ela me respondeu. Repito, mesmo ela sabendo que a gente tinha namorado no passado, ela nunca me tratou mal. Nunca houve nenhuma falta de respeito entre nós duas. Enfim, ela devia estar nervosa, até porque tinha descoberto a traição do marido. Eu achei melhor evitar qualquer tipo de confronto. O fato é que depois disso, os dias passaram e eu realmente não vi mais o Reinaldo ali no conjunto. Eu queria tanto conversar com ele, sabe? Saber da sua própria boca o que tinha acontecido, se tinha mesmo algum fundamento, aquela coisa de traição, porque até aquele momento, juro, eu não tinha ainda acreditado. Não combinava com ele. O fato é que no domingo, ele finalmente apareceu. Da janela, eu vi seu carro estacionado ali no pátio do conjunto, só que nem ficou muito. Pelo jeito, só tinha aparecido para dar um beijo na filha. Quando o vi ele no pátio, entrando no carro para ir embora, eu inclusive o chamei, pedi que ele esperasse um pouco, que eu queria descer para tocar uma palavra com ele. Sua expressão estava péssima. Eu não queria que a Débora nos visse ali conversando, até para não criar um clima ainda pior. Por isso, perguntei se podíamos conversar num outro lugar. Ele também achou melhor e eu então entrei no carro. Ele andou pouco e parou ao lado de uma pracinha e ficamos ali conversando. Perguntei o que tinha acontecido, afinal. Quis saber se era verdade mesmo aquilo de traição que ele andava, enfim, que andava rolando ali no bloco. E ele só baixou os olhos, juro. Pensei até que ele fosse negar ou contar uma outra versão, mas não. Pior é que eu andei pisando na bola mesmo, viu? A Débora teve toda a razão de me expulsar lá do apartamento. Mas e você está ficando onde? Ele falou que estava na casa de uma tia, que não sabia até quando aquela situação ia se arrastar. Até porque a Débora estava muito revoltada ainda com aquilo que tinha acontecido. Ele não sabia nem mesmo se iriam se acertar de volta. Eu não quis ser enxerida, por isso não perguntei mais nada, nem quem era a menina, por exemplo, com quem ele tinha se metido. Sabe? Mesmo porque era um assunto que não me dizia respeito. Mesmo assim, sabe, a língua coçou e eu tive de perguntar. Reinaldo, por que você fez isso com a Débora? O que deu em você? Poxa, eu pensei que você gostasse da tua mulher, que a respeitasse. Você sempre me pareceu um cara assim tão bacana, nesse ponto aí de... Ele não respondeu. Só baixou assim os olhos e eu senti que o arrependimento tinha batido fundo. Eu não tinha mais o número dele, nem ele tinha o meu. E no fim, antes da gente se despedir, de ele me levar de volta até perto do conjunto, trocamos telefones para podermos manter contato. Eu falei que ele podia contar comigo para tudo, desde aquela última conversa que eu havia tido com a Débora. Eu passei até a evitar olhar para ela quando a gente topava ali nos corredores do bloco. Tudo bem que ele estava revoltado com o Reinaldo, mas eu também não tinha nada com isso, né? Enfim, o fato é que passamos a conversar meio que direto depois daquele encontro. Aos poucos, eu fui sentindo que ele estava assim, mais conformado. Não estava mais sofrendo tanto com aquela separação. Até porque era uma situação que ele mesmo tinha procurado, né? E eu não estou aqui passando a mão na cabeça dele, até porque o que ele fez foi uma coisa muito grave, pelo menos na minha tábua de valores, que me deixou muito desapontada. Até que uma sexta-feira, trocamos mensagens e ele falou que precisava se distrair um pouco. Estava pensando em tomar um chopp depois do trabalho e perguntou se não queria fazer companhia. E eu acabei aceitando o convite, juro. Depois que nos separamos, isso anos atrás, antes dele conhecer a Débora, inclusive, eu sempre pensei que a nossa história tinha chegado ao seu capítulo final. Tudo bem que eu continuei gostando dele, sofri muito quando ele começou a namorar, mas
Eu pensei que entre nós nunca mais aconteceria nada, de modo que estava resignada. Mas acabamos, como se diz, tendo uma recaída. Porque a gente se encontrou, começamos a tomar chopp, a conversar. Evitei entrar no assunto da Débora. Ele também não falou nada a respeito. Até que pelas tantas, a gente começou a relembrar nossos tempos de namoro, né? Uma hora ele perguntou: escuta, Sônia, sabe o que eu me pergunto às vezes? Por que será que a gente não deu certo? Lembra, a gente se dava tão bem. Pois olha, é uma pergunta que eu também já cansei de me fazer. Também gostaria muito de saber. Seu jeito de me olhar até mudou naquela hora. Nossa, você continua tão linda. Aliás, me admira que você ainda esteja sozinha, viu? Ah, se ele soubesse que eu continuava sozinha, porque ainda não tinha encontrado ninguém para substituí-lo à altura. Porque quer saber? Não tem vergonha de falar. Eu ainda gostava dele. Na verdade, era apaixonado por ele. Ele começou a namorar, depois se casou, teve uma filha, trouxe a mulher para morar com ele ali, naquele apartamento, mas eu continuei gostando dele e sofrendo em silêncio. E agora, mais de 6 anos depois, e olha que 6 anos é tempo, estávamos ali frente a frente, naquele bar, bebendo e falando do passado. Relembrando do tempo. Não foi muito, né? Mas eu tinha sido tão feliz. E foi em meio a tantas lembranças que pelas tantas a gente acabou se beijando. Olha, só de sentir o toque dos seus lábios na minha boca, meu corpo todo trepidou. E se não tivesse certeza, naquele momento eu teria a confirmação de que ainda o amava e como o amava. Mais do que simplesmente nos beijarmos, no fim acabamos passando a noite toda juntos. E depois disso, a paixão reacendeu com força total. Eu lembro que eu tinha avisado minha mãe que iria dormir na casa de uma amiga, mas ela não acreditou muito. Quando cheguei em casa, no sábado, percebi que ela ficou me olhando assim, com aquele olhar de interrogação, e depois falou um monte, assim, me deu algumas indiretas, inclusive. Apesar de eu já ter 28 anos, às vezes, minha mãe me tratava como se eu fosse uma criança, uma menina. Claro que não contei que tinha passado a noite com o Reinaldo. Até porque sabia que ela seria capaz até de ter um ataque, se soubesse disso. De todo modo, é como eu já disse. Tudo o que aconteceu naquela noite acabou reacendendo a chama da paixão. A verdade é que eu nunca o esqueci completamente. Só tinha me resignado, me conformado com o fato de que ele não sentia por mim o mesmo que eu sentia por ele. Agora, esquecer mesmo, eu nunca o tinha esquecido. Ele era feliz com a Débora e com a filha deles, pelo menos era o que eu pensava, né? De modo que na minha cabeça nunca mais aconteceria nada entre nós. Mas aí deu aquela reviravolta. Parece que de uma hora para outra as coisas mudaram. E eu passei a ter chances reais de ser feliz a seu lado de novo. Acabamos nos encontrando outras vezes, até que numa dessas vezes eu fui sincera com ele. Abri o coração. Confessei que apesar do tempo passado, de ele ter se casado, eu ainda o amava. E que ele se desse uma oportunidade e desse para mim também, quem sabe eu poderia ajudá-lo a superar toda aquela fase ruim. Nos beijamos de novo, fizemos amor, mas não aprofundamos aquela conversa. Até porque ele não falou nada.
O fato é que nunca ninguém ficou sabendo que a gente estava se reencontrando. Até que um dia, conversando pelo celular, ele me deu aquela notícia. Sônia, eu preciso te contar uma coisa. A Débora pediu para eu passar lá no apartamento. Falou que precisa conversar comigo. Juro. Me deu aquele estalo e aquela preocupação. Por quê? Porque significava que talvez ela estivesse querendo perdoá-lo. Mesmo assim, não achei que mesmo que isso viesse a acontecer, o que sempre seria uma possibilidade, eu não imaginava que fosse acontecer tão rápido. Já fazia quase 2 meses que eles estavam separados. Pensei que ela não fosse jamais perdoar aquela traição. Só que, para o meu espanto e para minha tristeza, ele acabou passando aquela noite toda com ela. Eu acordei de madrugada, fui até a janela e vi que o carro dele continuava estacionado ali no pátio. Eu fiquei tão triste, tão desanimada. E o pior é que depois veio a confirmação. Ela realmente o tinha aceitado de volta. Na verdade, ele mesmo me contou. E ainda chegou a dizer: você entende a minha situação, né? A gente tem uma filha e por mais, sabe, que haja mágoa, enfim, a gente decidiu fazer uma tentativa, entende? Olha, eu cheguei a chorar quando ele falou aquilo. E enquanto eu chorava em silêncio, ele continuou falando, se explicando, até que acrescentou: olha, Sônia, mesmo eu e a Débora, a gente tendo voltado, pelos motivos que eu acabei de te falar, isso não significa que a gente não possa se ver mais. Você entende? Como assim? O que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que se você quiser, a gente pode continuar se encontrando de vez em quando, né? Da minha parte, pelo menos, eu quero continuar te vendo. Não quero me afastar. Você está me propondo ser a tua amante? É isso? E você vê outra saída? Olha, eu nunca imaginei que ele tivesse coragem de me fazer esse tipo de proposta. Principalmente sabendo que eu gostava dele. Na verdade, o que eu não imaginava também é que eu tivesse coragem de aceitar. Porque isso ia contra todos os meus princípios morais, meu modo de pensar. Só que ao mesmo tempo, só de imaginar fica longe, de perder o seu carinho, eu senti uma coisa tão ruim que no fim, mesmo me recriminando em pensamento, acabei dizendo que me sujeitaria a este papel ridículo. Nunca na minha vida eu imaginei viver uma situação assim. Mas enfim, que atire a primeira pedra quem nunca perdeu a cabeça por amor. Ele voltou para a esposa, voltou a morar ali no apartamento e a gente continuou se vendo. A melhor parte do meu dia era quando estávamos juntos. Só que quando ele estava com a Débora, eu me torturava. Não tinha um segundo sequer de paz. Olha, não sei como a minha mãe nunca desconfiou de nada. Porque eu nunca fui muito boa em esconder os meus sentimentos e mentindo para ela, principalmente quando estava fazendo alguma coisa de errado. Quando acontecia de eu topar com os dois ali, nas dependências do conjunto, chegava a me dar até uma vertigem. Não sei como eu conseguia cumprimentar os dois. Parecia que estava escrito na minha testa que a gente continuava se encontrando e se amando. Minha mãe até me olhava assim de um jeito estranho, mas eu acho que nunca desconfiou de nada. Devia pensar que eu me comportava daquela forma porque ainda sentia alguma coisa por ele. O fato é que fomos levando até que dali a alguns meses
Nos encontramos, passamos a tarde toda no motel, até que depois de tudo, ele veio me falar aquilo. Eu tenho uma coisa meio chata para te falar, Sônia. Não vai dar mais pra gente continuar se vendo. Eu tô me arriscando demais. Eu quis muito te ver hoje, pra gente ter uma despedida. Despedida. Você me traz aqui pra fazer amor comigo. E como cereja do bolo, me fala uma coisa dessa, Reinaldo. O que você tá me dizendo? Ele ficou me olhando em silêncio, como se tivesse um terrível segredo para me contar. Até que jogou a bomba. A Débora, minha mulher tá grávida, Sônia. Por isso a gente vai ter de parar de se ver. Eu não queria correr nenhum risco mais, você entende? Agora é diferente. Ela tá esperando um filho meu. Deus me livre se ela descobre que a gente anda se encontrando. Por favor, você sabe que eu gosto de você, mas tenta entender. Ela está esperando o nosso segundo filho. Eu acho que já está na hora de parar de aprontar com ela. Olha, foi um momento tão triste para mim. Além de estar terminando tudo comigo, depois que ele mesmo tinha proposto de nos encontrarmos escondido, o fato de saber que a Débora estava grávida dele de novo também ajudou a acabar comigo. Mesmo assim, eu não desisti muito fácil. Tentei de tudo. Mas ele realmente estava disposto a levar o seu casamento certinho, principalmente agora que ela tinha engravidado dele. Juro, no auge da minha agonia, eu até pensei em dar um jeito de fazer a Débora descobrir o nosso caso. Para ela, sei lá, largar dele. Só que depois eu pensei melhor e percebi que não ia ganhar nada com isso. Além do Reinaldo, com certeza, não voltar para mim, ele ainda ficaria com raiva e até me desprezar. O fato é que depois de tudo isso, minha vida perdeu completamente o encanto. Na verdade, minha vida se tornou um drama. Antes, apesar de tudo, eu estava conformada em viver longe dele. Tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Estava, de uma certa forma, resignada com aquela situação. Só que agora, toda vez que eu vejo esse homem, que eu ouço a sua voz, eu sinto como se um pedaço de mim estivesse sendo arrancado. Sabe o que me pergunto? Como vou fazer para me acostumar a ficar sem ele de novo? Como vou conseguir voltar a me conformar com a amargura da sua ausência, da sua falta? Depois que provei novamente o sabor da sua boca, o calor do seu abraço, como vou viver meus dias a partir de agora? Sendo que ele sempre foi, e mais do que nunca, a razão da minha vida. O motivo de eu abrir os olhos pela manhã e levantar da cama. Porque mesmo ele não sendo completamente meu, sendo meu só um pouquinho, pelo menos eu podia me contentar com o pouco que ele podia me dar. Mas e agora? Como vou viver com essa mágoa, esse buraco no peito, sem ele, pelo menos um pouco? Sem as migalhas do seu amor? Me responda, meu Deus. Como vou continuar vivendo sem esse homem, o amando do jeito que eu amo?